Estamos de volta com o programa de carrinho e só para dar um sprint inicial, o nosso convidado de hoje já meteu 2 gols no Palmeiras. 2021 entra com a perspectiva de um grande ano para um hoje treinador, mas ex-goleador do futebol gaúcho, com título conquistado recentemente e muitas histórias na trajetória. A primeira entrevista do ano é com Alê Menezes. Seja bem-vindo, Alê, ex-jogador, hoje técnico de futebol, técnico do Glória de Vacaria. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Olha, é uma satisfação imensa estar participando do teu programa e falar um pouquinho, né, principalmente desse título que nós conquistamos com Glória de Vacaria, da Copinha FGF, Copa Dirceu de Castro, aonde muitos clubes, principalmente da primeira divisão, queriam conquistar, mas a gente teve o privilégio de conquistar e agradecer muito a Deus, né? Até pelo comprometimento de todos os atletas que tiveram, principalmente nesse ano de 2021, comigo, no comando. Então é muito gratificante, principalmente dar um ano de 2022 pro Glória de Vacaria, um ano repleto de competições, Recopa contra o Grêmio, Copa do Brasil, divisão de acesso e novamente a Copinha. Pois é, durante a nossa conversa iremos falar sobre essas competições que o Glória vai ter esse ano, sobre essa conquista do ano passado, quando todo mundo projetava em um Glória com toda a força para subir para a elite do Gauchão, a divisão de acesso, como era o foco, né, dessas equipes aí, não só do Glória, mas das equipes que não estão na divisão principal do Gauchão, e mais ainda do Glória pela sua força, pela sua tradição. Não conseguiu acesso, faltou pouco, mas veio essa grata surpresa no final da temporada e um horizonte muito legal que para o clube se abre com a disputa da Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso durante o programa. Mas, para início de conversa, Alê, fala da tua trajetória no futebol. Você sempre quis ser jogador? Como percebeu que seria um atleta? E quais foram as primeiras oportunidades? Minha trajetória foi como falo, né, alguns atletas que já pararam faz tempo, mas antes disso eu perdi minha mãe aos 9 anos, aí meu pai colocou eu e meu irmão nas categorias de base do Inter, juvenil, e aí depois de 2, 3 anos eu dei uma parada, fui trabalhar, aonde eu retomei o futebol aos 18 anos, aí como eu falei no início, aquelas histórias, né, eu fui ver um treino do São José de Cachoeira, onde faltou um jogador, e meu primo falou, né, que eu jogava futebol aí foi aonde eu joguei 30, 40 minutos de coletivo, e o treinador naquela época, em 96, 95, 96, perguntou se eu não queria assinar, e eu assinei no São José de Cachoeira. Então, apareceu ali minha primeira oportunidade, né, como atleta profissional em 96, onde eu enfrentei meu primeiro jogo como profissional, o Renner São José, hoje São José de Porto Alegre, né, onde naquela oportunidade eu fiz um gol contra eles. E aí em 97 eu disparei, né, nas primeiras rodadas da segundona, sendo goleadora, onde houve interesse do Caxias e do próprio Juventude, mas eu acabei acertando no Caxias, até porque o Caxias naquela época dava uma luva, né, para os clubes, e deu uma luva para o São José da Cachoeira. Foi aí onde eu comecei até 2016, onde eu encerrei minha carreira no Guarani de Venâncio. Então, para você ver, né, eu comecei lá em 96 como profissional e fui acabar em 2016 no Guarani.
de Venâncio Soares. 20 anos de carreira aí, então, com, com ênfase para o nosso interior do Rio Grande. E como que se definiu a tua posição dentro de campo, como centroavante? Como que você chegou até ela? Te direcionaram para essa função? Quais as principais características que tu tinha dentro de campo? E também com toda essa bagagem, essa experiência de jogador, agora treinador, de décadas no meio do futebol, como que tu tem visto essa posição no futebol de hoje, de 2022? Antigamente eu gostava de jogar de ponta esquerda. E em 96, aí em 97 o treinador na época me colocou de centroavante como 9 e eu comecei a fazer gol, empilhar gols. Foi aonde eu fiquei, né? Então agradeço muito ao Alcir Silva que me colocou no São José de Cachoeira em 97 como centroavante, como 9 de ofício, né? Até porque atualmente é difícil de tu encontrar um 9 centroavante mesmo, até porque hoje os 9 jogam tanto pela beirada, né? Então eu acredito que daqui a um tempo vai acabar os 9 de ofício, principalmente aqui no nosso futebol do interior, né? Porque hoje muitos técnicos gostam de jogar com extremas, jogar com ataque mais veloz. Mas no meu time sempre vai ter lugar para os 9 de ofício, como eu jogava. Eu te fiz essa questão muito com base nisso. Hoje, os jogadores, basicamente, da função de centroavante, eles são móveis. Não que o centroavante mais posicionado não se mexa, mas a gente vê muitos centroavantes atuais jogando mais fora da área do que dentro. Então é legal quando a gente ainda encontra uma característica assim de alguém fixo. E outra coisa interessante que você fala é que você começa como ponta e essas nomenclaturas vão se modificando. Agora se chama extrema, mas já se começa a chamar novamente de pontas aí. O Inter que contratou o Medina, que foi anunciado agora na semana que se encerrou, no, no finalzinho ali do ano, já se coloca que o Inter quer contratar pontas, né? Direita, esquerda. Interessante ver como essas nomenclaturas vão e, e voltam. Mas, Ale, como jogador, tu te marca por um fato, entre tantos, bem importante, que é jogando pelo São Gabriel. Tu teve um momento expressivo contra o Palmeiras, que a gente colocou na abertura. Uma Copa do Brasil, não é? Relembra essa época como foi. Pelo São Gabriel, né, eu tive a oportunidade de subir para a primeira divisão do futebol gaúcho e depois jogar o gauchão. E depois nós temos, né, a possibilidade de jogar a Copa do Brasil, onde muitos falam, né, que do jogo contra o Palmeiras, mas poucos sabem também que nós tiramos o Figueirense. No primeiro confronto foi 2-2 em São Gabriel, depois Santa Catarina foi 1-0, que nos levou a jogar esses 2 jogos contra o Palmeiras, né? Então foi ali que a gente se projetou um pouquinho para o futebol nacional. Depois eu me transferi para o Caxias, onde a gente fez uma Série B muito boa com o Mano Menezes no comando. Então uma Copa do Brasil, principalmente para o time do interior e para os jogadores do interior, isso aí é uma vitrine que não tem preço. Então a gente teve a felicidade ainda de fazer 2 gols no Palmeiras, né, em São Gabriel, então isso aí me marcou muito. E relembrando para o torcedor que não lembra ou até não acompanhava futebol ainda, porque foi em 2004, isso já faz 17 anos. Pessoal aí que tem 18 anos agora, a gente entrou em 22,
pessoal que tem 20, 22, 23 anos não lembra. O São Gabriel, ele passa pelo Figueirense na primeira fase da Copa do Brasil. Quando a Copa do Brasil eram duas fases, aí já era oitavas, quartas, semi e final. Eram 64 times apenas que jogavam, apenas, né? Porque hoje são mais de 80, chega a ser na casa de 100 times aí. E o São Gabriel elimina o Figueirense, pega o Palmeiras na segunda fase, no jogo de ida, ganha por 2-1, com dois gols seus. Palmeiras ganhasse por 2-0, eliminava o jogo da volta. O São Gabriel consegue esse feito magnífico. E aí lá em São Paulo tem jogadores expulsos, acaba não resistindo, toma 4-0. Mas faz um papel que marcou na Copa do Brasil. Bem bacana. E olha aí você de novo na Copa do Brasil. A gente vai falar do Glória daqui a pouquinho. Ale, dando sequência então ao nosso papo, você encerra sua carreira de jogador e vem a transição para treinador. Como que se deu? Tu já projetava ou surgiu naturalmente? Claro que a gente já estava projetando, né, nossa parada, ou ser técnico de futebol ou gerente. E eu tive essas duas experiências. Em 2017, né, no comando do Sapucaense, na terceira divisão, e depois em 2018 como gerente no Glória, na divisão de acesso. E no final de 2018 eu botei na balança qual eu me enquadrava melhor e vi que era técnico de futebol. E foi aí, né, o pontapé inicial. Em 2019 subimos, né, com o Brasil de Farroupilha. Depois de 2020 teve essa pandemia, 3 jogos pelo Brasil de Farroupilha pela divisão de acesso. E 2021 comecei no Brasil de Farroupilha, depois me transferi para o Glória de Vacaria, onde a gente conquistou a taça, né, de Seu de Castro, a famosa copinha aí que nos deu o título de 2021. Então foi uma transição tranquila, já vinha me preparando, sim, porque a gente sabe, né, que os atletas têm prazo de validade. Então aos pouquinhos eu fui mentalizando o que eu queria e trabalhei em duas funções para saber qual eu ia me enquadrar melhor, e foi como técnico de futebol. Não me via fazendo contrato, ligando para jogador, enfim, fazendo, né, o papel de gerente. Então eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa para ir para técnico de futebol. E como técnico, claro que um treinador se adapta à equipe que tem, mas tem muitos treinadores que possuem uma característica de jogo, uma metodologia, e o grupo tem que se adequar a ela. E outros que priorizam primeiro ver o que o grupo tem e, sem uma pré-determinação, escolher uma forma de jogar, uma forma de se portar de acordo com o que cada potencialidade de setores e de conjunto oferece. Qual é a sua característica de treinador? Como tu gosta de ver uma equipe, Ale? Em 2021 aconteceu essas duas situações, né? De pegar, de formar um grupo que foi o Brasil de Farroupilha e de ter pego um grupo já formado que foi o Glória de Vacaria. E claro que no Glória eu tive que mudar um pouquinho a filosofia do trabalho que eles vinham fazendo. Gosto de um grupo, de um grupo, né, de jogadores bastante aguerrido, principalmente dentro de campo, onde preenche todo o espaço do campo. Para que isso aconteça, tu tem que ter uma parte física excelente. Foi onde a gente, dentro da Copinha, teve alguns momentos da semana que não iríamos jogar. Então deu para fazer esse trabalho, principalmente específico da parte física com os atletas, onde nós ganhamos muito tempo. E isso aí ficou nítido nos mata-matas que nós disputamos, né? As quartas de finais, as semifinais e as finais da Copinha. Então,
As equipes que eu gosto de dirigir têm essa característica de uma marcação forte e uma transação muito rápida do meio para o ataque. Estamos conversando com Alê Menezes, ex-jogador de futebol, centroavante, hoje técnico, treinador do Glória de Vacaria. Glória de Vacaria aí, campeão da Copinha da Federação de 21, vai jogar a Copa do Brasil em 22. Estamos aqui batendo papo, trocando ideias, grande entrevista. E Alê, você sai do Brasil de Farroupilha, que você comentou anteriormente da sua passagem, e assume o Glória. Não consegue o acesso à elite estadual, mas aí vem a Copinha. Fala desse misto de emoções e o quanto essa conquista representou. Eu saí de uma situação que estava bem no Brasil de Farroupilha, na zona de classificação, e assumo Glória. São coisas do futebol. E com Glória, claro que o objetivo do clube era o acesso. Infelizmente, não consegui uma classificação para os mata-mata. Então as fichas todas se voltaram para a Copinha. E aí, quando tu entra determinado para conquistar um título, claro que se torna mais fácil. E se os jogadores comprar essa ideia, então, para um técnico de futebol, é um grande passo para conquistar. E foi o que aconteceu. A gente respeitou muito as equipes adversárias, estudou muito cada jogo que iríamos disputar. E graças a Deus chegou no final, a gente foi merecedor desse título da Copinha de 2021. E o que esperar de 2022? Haverá dois extremos, a Copa do Brasil e a divisão de acesso. A formação do elenco, ela tem alguma modificação do que seria se só houvesse a divisão de acesso? Sim, se tivesse só a divisão de acesso, você poderia se representar lá para o fevereiro, comecinho, porque começa dia 10 de abril. Então agora, como o calendário é Copa do Brasil, tem a Recopa entre 10 e 15 de janeiro contra o Grêmio, e depois a divisão de acesso em abril, e a Copinha novamente no segundo semestre. Então, isso aí, claro que requer um planejamento, principalmente no início do ano, das contratações de jogadores, da reapresentação dos atletas também, provavelmente na segunda semana de janeiro, até porque tu tem essa Copa do Brasil na metade de fevereiro, então tu tem que fazer um trabalho principalmente da parte física muito forte, depois complementar com a tática e técnica, né? Então, eu acredito que por ter, né, o Glória por ter um calendário cheio, a representação vai ser em janeiro e vai seguir o ano de 2022 inteiro. Sem dúvida nenhuma, ter um calendário cheio é mais um título, mais uma conquista para um clube do interior, porque a gente sabe como é difícil fazer futebol no interior. E esse ano o Glória vai ter a possibilidade de janeiro a novembro ficar totalmente focado exclusivamente em futebol, em campo, em treino. Isso é muito bacana. Segundo dados da CBF, só a participação na Copa do Brasil dá R$ 550 mil para o Glória. E vai que ele passa de fase. Pode vir muito mais dinheiro. Vai ser um baita suporte. E com todo esse contexto, Ale, aumenta a responsabilidade para subir na divisão de acesso? Sem sombra de dúvida. O Glória entra, mesmo não conseguindo classificar entre os 4, mas entra no ano de 2022 com a responsabilidade de retornar à primeira de futebol gaúcho. Mas a gente sabe que as coisas têm que ser gradativamente aos poucos, não adianta a gente pensar na divisão de acesso, tendo duas competições antes, né? Que é a Copa do Brasil e a Recopa.
Então todas aquelas equipes que entram na divisão de acesso querem o objetivo final, que é o acesso, subir para a primeira divisão. Mas isso aí a gente vai ter tempo aí para trabalhar e, e fazer um bom trabalho no Glória de Vacaria. E o Ale Menezes fora do futebol, nas horas vagas, continua acompanhando ou costuma dar aquela desligada? A gente procura, né, sair um pouco do pensamento do futebol, mas não é fácil, até porque nós fazemos o que amamos. Mas claro, quando chega em casa, tu dá uma desligada, dá atenção mais para a família, até porque tu vive, né, 24 horas, principalmente a comissão técnica, no meu caso técnico, tu fica estudando adversários, tu dá o treinamento na segunda, já na terça tu já tem que modificar o treino, então claro que eu faço planejamento da semana dos treinamentos, então quando tem um joguinho na televisão a gente dá uma olhada assim, mas quando tá em casa principalmente procura não falar em futebol, principalmente quando tá com a esposa, né, e com a família, até para, como eu falei anteriormente, para dar uma atenção para a família, porque senão tu fica muito bitolado, né, falando da sua profissão. Isso aí desgasta um pouquinho, né? Mas isso aí faz parte da nossa profissão. Se tivesse que olhar o jogo o dia todo, a gente joga olha, né? Porque é o que a gente amamos. Estamos começando 2022, mas 2021 ainda está muito na memória dos gaúchos, tanto de colorados como de gremistas. E Ale, o que tu, como gaúcho, acha que aconteceu com o Grêmio e com o Inter neste ano aí que terminou ontem? Nós, por sermos gaúchos, sempre esperamos, né, do Grêmio Inter que faça, né, um grande campeonato brasileiro e belisque algum título, Copa do Brasil, todas as competições que eles disputam, a gente fica na torcida, até porque é bom para o Rio Grande do Sul, né? O Grêmio, infelizmente, foi rebaixado, talvez falta de planejamento desde o início, porque acontece, né, em grandes clubes, e só foram se acordar nas últimas rodadas do Brasileirão, onde não teve mais força para reagir. Infelizmente caiu para a Série B do Brasileiro. E o Inter talvez se preocupou muito com o Grêmio, com a queda do Grêmio, e esqueceu que estava brigando por uma das vagas para a Libertadores e não conseguiu classificar. Então, isso aí é muito frustrante, né, para as duas torcidas. A queda e o outro não classificar, principalmente para a Libertadores, onde fazia anos que os clubes, principalmente gaúcho aqui, não classificavam. Mas faz parte do futebol. Espero que em 2022 eles possam se reestruturar, o Grêmio retornar à primeira divisão, o Inter fazer um bom campeonato brasileiro e também se recuperar dentro do futebol, porque são do Rio Grande do Sul e nós temos que torcer, principalmente para a dupla Grenal, também para os clubes do interior que disputam Série B. Agora não temos nenhum na Série B, mas Série C e Série D. Então a gente torce também para o retorno do Brasil, para uma Série B. O Ipiranga também, da mesma forma, o São José de Porto Alegre, enfim. E essas equipes que vão disputar a Série D também do Brasileiro, a gente sempre fica na torcida que eles possam sempre subir um degrau aí para o nosso futebol do interior estar sempre em alta. Sem dúvida. E falando de futuro, quais os teus objetivos além na função de treinador? Que você tem uma trajetória aí em fase inicial, promissora, mas o que tu planeja para o que vai vir? O nosso objetivo, né, é sempre almejar coisas melhores, tu fazer um trabalho e sempre procurar fazer um bom trabalho, até porque aí desperta interesse de outras equipes e só assim para te alçar voos maiores, né? E não é diferente do meu caso. Acredito que todos os técnicos procuram fazer principalmente um bom estadual,
eu falo teoricamente aqui do nosso Rio Grande do Sul, né? Depois uma divisão de acesso. Temos também a copinha no segundo semestre, a própria terceirinha, que se inicia no segundo semestre também. E no nosso caso, que no Glória, que a gente vai ter o calendário cheio, né? Que é a Copa do Brasil em fevereiro, em março a Recopa contra o Grêmio, divisão de acesso em abril, e a própria copinha no segundo semestre. Então a gente sempre procura fazer bons trabalhos para que haja, né, interesse de outras equipes, e faz parte do trabalho do técnico, né? Como jogador, o jogador sempre almeja fazer bons campeonatos para que ele possa sempre almejar também coisas melhores, né? Uma Série A do brasileiro, Série B do brasileiro, Série C do brasileiro. Então a gente, no ano de 2022, aí vai fazer de tudo para fazer um grande trabalho. Sem dúvida nenhuma. Alê Menezes, quero muito agradecer a sua participação aqui no programa de Carrinho. Foi legal demais ter batido esse papo aí contigo no primeiro programa de 2022. Que seja pé quente para a gente, para vocês do Glória, que seja um ano maravilhoso aí para o clube, para você individualmente, para os jogadores, para a cidade de Vacaria. Que o Glória, quem sabe, passe de fase na Copa do Brasil, possa aí, através dessa Copa, ser uma porta para grandes coisas que virão aí para todos, tá bom? Sucesso, e também na divisão de acesso durante o ano. A gente vai conversar mais aí logo logo na sequência, quem sabe aí falando de grandes campanhas, tanto do Glória como suas. Abração. É um prazer imenso ter participado do teu programa e espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí, principalmente nas perguntas que tu fez para mim e nas respostas que eu respondi. Então a gente agradece muito e deseja um feliz ano novo para todos, que a gente possa conseguir tudo que almeja no ano de 2022, mas principalmente, né, muita saúde aí para a gente seguir firme nessa luta. Forte abraço para todos. Com certeza, este foi Alê Menezes, técnico do Glória de Vacaria, ex-atacante. Bate-papo de hoje do primeiro programa de Carrinho de 2022.